28 de março de 2004, São Paulo, capital. O silêncio do suntuoso bairro do Pacaembu é quebrado naquela noite de domingo. Diversos disparos são ouvidos e o casal Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino é encontrado morto. O principal suspeito, o filho de Luiz Carlos, Gil Rugai, que até hoje jura inocência e começa a criar uma rede importante de pessoas que acreditam que ele não matou nem o pai, nem a madrasta. Mas será mesmo? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Vamos que vamos, então vamos lá. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais, se puder seja membro, se puder tá tudo certo, daí você venha comigo até o final desse caso comentado, daqueles casões que sempre movimentam os detetives online, os investigadores que todo mundo acha que tem um pouco. Gil Rugai, um grande caso lá de 2004, que tem o seu quê de Suzane von Richthofen também. Tem o seu quê ali também de todos esses crimes familiares que sempre mexem com a gente, né? O que faz, afinal de contas, um filho matar um pai? O que faz, no final das contas, o dinheiro ser maior do que aquilo que deveria unir um pai e um filho, um pai e uma filha, uma mãe e um pai, todo mundo que é o amor. Família dizem que a gente não escolhe, mas a gente tem. E é aquele amor quase incondicional de quando você nasce naquele local e você já se conecta a todos de alguma maneira. É o tal do sangue, que muitas vezes vai correr por todo mundo. Esse caso do Gil Rugai, ele desperta sempre aqueles senões. Será? Você acha realmente? Ele conseguiu se construir e ser construído o caso como sempre colocando em xeque. Será que de fato foi ele? Será que de fato não foi ele? Porque como ele se coloca como inocente, e ele não confessa absolutamente nada, uma vez que ele é inocente, ele confessa apenas que ele nada fez. Mas a polícia consegue colocar que ele tudo teria feito com o pai e com a madrasta. Um casal muito jovem, o pai e a madrasta deles, que é o Luiz Carlos Rugai, tinha 40 anos, era um menino de tudo. E a madrasta, a Alessandra Troitino, tinha 33 anos, uma jovem mulher. Parece que o casal se gostava muito, eles eram muito unidos de verdade, era um casal muito feliz. Eu conhecia, à época, pessoas conheciam eles, por quê? Lá em 2004, quando tudo acontece, o Luiz Rugai, ele tinha uma produtora de vídeo. Muito falam propaganda, mas era uma produtora de vídeo. Era ali na Rua Atibaia, todo mundo sabia, no Pacaembu, vou explicar melhor tudo isso. Mas eu venho desse universo de produção, né? Eu trabalhei de 1993 a 1999 em produtora. Fiz lá o programa Gente que Faz, para quem é mais velho vai lembrar. Fiz muita coisa de vídeo, de internet na época também, que estava nascendo. Então, a produtora deles era conhecida. E muita gente que trabalhava na produtora que eu trabalhava também fazia freela lá. E vice-versa. Então eles tinham uma produtora de vídeo que eles conseguiam ter uma vida confortável, eles, inclusive o casal, o Luiz e a Alessandra, eles eram muito engraçado, né? Como eles são como pai, é totalmente diferente do filho do Gil Rugai. Enquanto o Luiz e a Alessandra, eles eram muito modernos, muito jovens, eles eram extremamente jovens, você vê as fotos, poucas fotos que eles têm disponíveis, mas eles eram sempre um casal muito feliz. Estavam se divertindo, eles viajavam bastante, eles gostavam de velejar, eles eram esportistas, eles encontravam os amigos, eles bebiam, festejavam, comemoravam, se brindavam. Tinham, de fato, um casamento muito bem construído, não só afetivamente como profissionalmente, porque eles trabalhavam juntos nessa produtora, onde, inclusive, o Gil Rugai, o filho do Luiz... esqueci o nome dele, o segundo é Luiz Carlos Rugai, também trabalhava, era o dono, né? O Luiz Carlos era o dono da produtora. Parece que eles tinham até parece que o Gil tinha alguma sociedade, porque eu vou contar o que teria sido a motivação de todo esse crime. Mas o casal em si, eles viviam em plena harmonia. Eles não tinham inimigos, eles não tinham desavenças, eles não tinham problemas com ex-namorado, ex-namorada, coisas que você vai buscar para ter uma autoria de um crime tão bárbaro. Porque foi um crime que não foi simplesmente uma pessoa que entrou e roubou, porque nada foi roubado. Foi um crime que era o desejo, era um crime pensado, era um crime
premeditado e era um crime com muito, muito ódio. E o amor pode ser o avesso mais pesado que ele pode ter, é o ódio. Luiz Carlos Rugai, ele, na produtora, ele era o comercial, vamos chamar assim. A Alessandra era o operacional. E o Gil Rugai era o financeiro. Durante as investigações todas, vai se descobrindo, inclusive, que o próprio Gil Rugai, ele já estava, apesar de estar trabalhando com o pai e com a madrasta, e morando nessa casa, porque já explicando aqui a parte física da coisa. Essa casa onde tudo aconteceu, onde era a produtora, chamava, até fui buscar porque eu lembrava o nome da produtora, que era Referência Filmes, que se chamava. A produtora não existe mais, ela fechou a porta no dia seguinte ao crime, porque a produtora eram os dois, né? Então, não tinha por que se manter um negócio sem os donos, de fato, sem as cabeças, sem as pessoas que eram as almas daquele local. Mas era uma casa, aqui na Rua Atibaia, fica aqui no bairro do Pacaembu, em São Paulo. O bairro do Pacaembu, em São Paulo, é um bairro colado, irmão a Higienópolis, onde eu moro. Muitas vezes se confunde o que é um, o que é outro. Mas é uma área com muitas casas muito grandes. Essas, sim, podemos chamar de algumas vezes ali mansões. Tem casas ali que são quarteirões inteiros. Nenhuma casa tem menos ali de um terreno de 600 metros quadrados de terreno. Tá? Então, assim, é um lugar de gente com grana, de gente com... Porque você manter uma casa desse tamanho, minha mãe de Deus. Né? Não basta ter, tem que saber manter. Então, precisa de grana. E ali é uma área muito residencial, o que sempre me chamava a atenção, porque quando falavam da Rua Atibaia, sendo a produtora, mas pode ter produtora? Bom, tinha. Não podia, não pôde, mas tinha. As casas ali, tanto que muita gente fala, eles moravam no porão. Não é isso. Aqui, para vocês entenderem, eu vou tentar aqui contar para vocês a história daquela arquitetura tão local. O bairro ele tem umas descidas assim, né? Ele é uma montanha. Então você tem muitos terrenos são assim. Então o que acontece? As casas são construídas, você tem o térreo, aí você tem às vezes vira um sobradão, né? Vira o segundo andar. E aqui embaixo se constrói, você tem casa ali de 5, 6 andares. Mas andar não é porão, são andares. Você olha, se você vier aqui a São Paulo, se for de São Paulo, estiver andando ali pelo Pacaembu, pelo estádio, que tem ali um lugar na Praça Charles Miller para ficar andando, você fica olhando as casas, elas têm muitos andares, são casas muito, muito, muito grandes. Então eles tinham dentro dessa casa a produtora e a casa deles. Então eles moravam, segundo as pessoas que eu entrevistei para falar sobre esse caso, eu fiz lá atrás um documentário sobre isso já, eles moravam nesse porão, nesses andares -1, -2, mas não é um porão, é um andar para baixo, porque a produtora era o térreo e o primeiro andar, né, onde tinham os escritórios, onde tinham as ilhas de edição, inclusive onde ele morre, onde o Luiz Carlos Rugai morre, me lembra muito um suíte, me lembra muito uma ilha de edição, não uma sala de televisão como é falado, porque ali era meio misturado, a produtora se misturava também em certos momentos à casa deles. Dentro dessa casa, dentro desse universo dessa produtora, trabalhavam e moravam os três, o Luiz Carlos, a Alessandra Troitini e o Gil Rugai, o filho do Luiz Carlos. O outro irmão do Gil Rugai, pelo que eu sei, ele morava com a mãe, não morava ali com o pai. O Gil Rugai, ele tinha uma certa adoração, uma veneração que foi, de uma certa maneira, se transformando. Eu te amo tanto, eu quero tanto ser você, que, de repente, não tendo mais você, eu posso ser você. Você percebe que existia ali uma fixação do Gil Rugai em querer ser... Porque o pai, ele era um cara muito gostado, muito visto, era um cara com muita gente, muitos amigos, um cara muito moderno. O Gil Rugai, por sua vez, era um garoto muito introvertido. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 20 anos quando tudo acontece em 2004. Hoje, em 2024, ele tem que ter 20 anos a mais, ele tem que ter 40 anos. Então, assim, ele era muito menino. Me lembra a idade dele, a idade de uma outra senhorinha chamada Suzanne von Richthofen. E ele tem elementos que me lembram muito coisas da Suzanne. Por isso que esse caso que todo mundo fala assim, não foi ele, tem gente que defende demais que não foi ele. Eu prefiro ouvir quem fez a investigação, que tem qualidade para tal e que tem provas suficientes para ligar ele ao crime.
Podemos ter dúvidas? Todo mundo pode ter. Mas ter certeza de que não foi ele é que eu fico um pouco preocupado, porque o trabalho foi muito bem feito pelas pessoas que ali estiveram dentro da polícia, dentro do IC, né, do nosso Instituto de Criminalística, e dentro da promotoria do Ministério Público. São pessoas com biografias que dão qualidade técnica à investigação que foi feita. Mas só, eu vou entrar, vou contar tudo, mas só para terminar essa parte do Gil Rugai. Então ali dentro, eles moravam e ele queria muito. Então o pai era muito moderno, o pai era muito isso, e o Gil Rugai, ele era um ex-seminarista. Que assim, levantado durante a investigação, por exemplo, que ele era um ex-seminarista, ele só se vestia, ele é esquisito, é uma palavra que é um adjetivo que pode ser grudado a ele, o que não faz dele um assassino, uma pessoa estranha não é uma pessoa assassina. Mas ele tinha nuances estranhas para uma pessoa de 20 anos. Eu acho que o pai era tão moderno que ele queria criar uma fantasia para ele de ser um outro tipo de pessoa. Então, enquanto o pai era moderno, andava de camisa dobrada, ele andava de terno, mas aquele terno quase 1930, sabe? Com suspensório, tudo muito mais assim, não era um terno slim, que você fica incrível, tá? Não, era um terno muito de um tempo que não lhe cabia num corpo de um menino de 20 anos, então deixava muito estranho ver ele. Ele era muito mais tímido, ele é um cara que fala o português absolutamente correto. Eu tento falar, às vezes sai um erro ou outro, faz parte da existência humana, mas isso mostra que ele pensa demais antes de falar. Então ele não é uma pessoa que tenha, ele não é, como é que fala? Tem aquela palavra boa, gente, que fala quando a pessoa fala o que quer, espontâneo. Ele não é espontâneo, tudo nele é organizado. Ele se faz, ele se coloca, ele se organiza. Então, ele tem esquisitices. Por exemplo, dentro desse quarto da casa onde tudo aconteceu, que a produtora é a casa deles, ele tinha um quarto e dentro desse quarto ele tinha um baú muito grande. Dentro desse baú, ele às vezes dormia dentro desse baú. E parece que ele chegou a pedir um caixão para dormir num caixão ali dentro. E o pai falou, não, cara, bicho, aqui não vai entrar um caixão. Não, olha, não. Não, vai brincar com seus amigos, não tem amigo, então vai fazer um na rua. É assim, não dá, né? O pai falou, não, peraí, olha, isso aqui, gente, é sua, porque tá, sabe o quê? Tá um calor do inferno de São Paulo. Então, assim, ele tinha movimento, então, assim, quando a polícia chega, o Gil Rugai vai se descobrir que ele estava montando em paralelo uma outra agência de propaganda, como chamam na polícia. Eu acho que era aí sim poderia ser, de repente, uma tentativa de uma agência de propaganda para levar... O pai produz, ele vira uma agência, ele devia estar pensando dessa maneira, pode ser. Que ele estava fazendo em paralelo essa agência. Dentro dessa agência, ele tinha um sócio. E esse sócio conta para a polícia que uma das esquisitices estranhas do Gil Rugai é que ele tinha uma caixa, tipo, vamos nos salvar dos zumbis, né? Se um dia o mundo acabar e os zumbis chegarem, eu tenho a minha caixa de salvação. E dentro dessa caixa de salvação dele, tinha canivete, tinha aquelas coisas de ninja, aquelas estrelas de ninja, falam até em arma, mas essa arma, no caso, não foi encontrada e não seria uma arma, mas era uma coisa de sobrevivência para matar alguém. Então, o cara mesmo, o próprio sócio achava estranho, e quando tudo acontece, a primeira coisa que ele vai é pegar essa caixa, a caixa tinha sumido. Mas ele conta isso para a polícia. Então, ele tinha essas excentricidades que vão caracterizando a personalidade dele. Outra coisa que ele tinha também, ele tinha uma seringa com sangue. Diz ele que estava fazendo curso de enfermagem e ele precisava tirar sangue. Como ele não tinha alguém tirar, ele tirou dele mesmo. Mas é estranho, você tirou o sangue e guardou aquela seringa com sangue. Não foi periciado, não foi feito DNA para se comprovar que era o sangue dele. Mas só de você ter uma seringa com sangue já é muito estranho. Ele tinha também, isso foi levantado à época, mas foi levantado, foi muito falado, e foi explicado, mas explicado por poucas pessoas, e a própria Ilana Casoy, que está fazendo um livro, onde ela acredita, eu tenho um respeito enorme pela Ilana, eu não a conheço, gostaria muito de conhecê-la, e eu convido ela já aqui, para quando lançar o livro ir lá no canal, para a gente falar. Eu não tenho... eu quero ler e eu posso mudar completamente de opinião, como quando eu li o livro do Elise Matsunaga, do meu amigo do céu, Ulisses Campbell do Céu, e eu mudei muito a minha visão sobre Elise Matsunaga. Então, um bom livro, com uma boa pesquisa, com uma boa defesa de tese, a gente, que é inteligente, a gente muda de opinião, porque
Como já disse o Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. E a gente pode mudar. Mas, inclusive, a própria Ilana aponta numa entrevista que ela deu para o Ticaracatica, para os meus amigos, o Carioca e o Bola, que ela fala uma coisa que é real, que foi muito apontada à época, que ele tinha sido encontrado nesses baús do Gil Rugai um uniforme nazista, né? Então já põe mais uma coisa, pô, o cara é nazista. Daí não, é que ele tinha as fotos, inclusive. O que acontece? Ele, que quando estudou na FAAP, ele era aluno da FAAP, da universidade aqui de São Paulo, em Higienópolis, inclusive, e fica bem possível ele ir a pé para casa, para a Rua Atibaia, uma longa distância, tem umas subidinhas, mas uma longa não, uma pequena distância. Em 20 minutos a pé ele chega lá. E ele explica que ele tinha feito uma peça de teatro, tinha as fotos dessa peça de teatro sobre o nazismo, e ele guardou aquele figurino e não comprou um uniforme nazista. Guardou de, sei lá, ele disse que guardou para guardar. Eu não teria nada nazista na minha casa, nem se fosse um figurino de uma peça de teatro, mas ele quis guardar. Ele também usava umas capas, uma coisa que deixava um ar meio demônio, sabe assim? Ele tinha essa coisa de ter sido padre. Ele não dirigia, porque ele achava que dirigir era uma coisa menor, então ele só andava de táxi. Em 2004, não estou falando hoje que a gente pode pegar Uber e pode pegar outros aplicativos e a gente consegue fazer uma corrida com preço mais correto. Em 2004 o táxi era uma coisa cara, né? Porque você pagava, fora que era assim, não era uma coisa assim, vou pegar um táxi, né? E o táxi é interessante porque ele pedia muito táxi, ele tinha os disque táxis como eu tinha, você devia ter também, se você vivo fosse na época, mas tem um ponto importante, ele só pedia táxi, mas lá na frente a gente vai descobrir que no dia fatídico nem táxi ele pediu. Bem, eu estou trazendo aqui um pouco das características que o Gil Rugai vai tendo e que vai organizando ele para poder ser o autor perfeito de uma morte que pedia alguém muito próximo. O Gil Rugai, que também as pessoas ficam sempre muito tendenciosas a falar que não é ele, porque qual é o horário do crime, como não é o horário do crime, onde ele estava, onde ele deixava de estar. Para a gente se organizar, eu vou contar como é que o crime começa. O crime ele acontece num domingo, no dia 28 de março de 2004. Domingo à noite. Qual é o horário? A Ilana aponta perfeitamente que não se tem o horário exato, mas poderia se ter o horário. O que acontece? Aquelas ruas ali do Pacaembu tem muitos vigias. E tem muitas casas com vigias próprios, porque são mansões, são casas muito grandes mesmo. São casas de um poder aquisitivo. Ali é mansão. Quando fala assim, aquilo não é mansão, aquilo é casarão. Por exemplo, a mulher da casa abandonada é um casarão, não é uma mansão. Ali são mansões que tem. Então você tem realmente muitos vigias, são ruas mais desertas, porque são só casas com muitas árvores, é um bairro extremamente arborizado, um bairro lindíssimo. Se você não conhece São Paulo, eu convido a você andar a pé pelo Pacaembu, é muito bonito. E as casas, inclusive, além de terem esses outros andares, muitas, eu vou dizer quase 80% das casas do Pacaembu, ela tem a frente para uma rua e os fundos para uma outra rua. Geralmente você tem duas entradas, você tem duas possibilidade de ter duas fachadas, se quiser, ou dois pontos de referência. Essa era uma casa, inclusive, também, que se eu não me engano, ela tinha entrada pela Rua Atibaia e eu acho que ela dava fundos para uma outra rua, o que possibilita entre e sai de pessoas e tal. Quando acontece, nesse dia 28 de março de 2004, nesse domingo, vizinhos ouvem tiros, que no primeiro momento, até como defesa mental, você pode achar é bomba, é morteiro. Por quê? Ali, inclusive, é o estádio do Pacaembu, onde sempre se teve, à época, muitos jogos. Vamos pegar, por exemplo, Corinthians. Antes dele ter ali Itaquerão, se eu não me engano, Pacaembu era o negócio sede dele. Tanto que eles ficavam aqui no hotel, aqui na Maranhão. Olha, gente, como tá ficando horrível isso, ó. Que feio isso. Desculpa, peço desculpa, ficar assim, ó. Eles ficavam aqui, eles iam para lá direto. Então pode ser, eu não sei se eu não consegui levantar, se naquele dia específico teve algum jogo no Pacaembu. Então se você mora ali muito perto, você podia achar que era morteiro. Mas como chamou a atenção de muitos vizinhos, eu acredito que não tivesse jogo naquele dia. Até porque quem ali no Pacaembu,
o barulho do jogo sobe, que é uma coisa estranhíssima. Então, assim, se chamou a atenção, acho que jogo não tinha. Mas não era estranho naquela região ter os fogos por conta dos jogos, ou dos shows, ou das coisas que existiam ali muito perto. Aqui hoje o Pacaembu está fechado, está em reforma, vai ficar ótimo, estou construindo um monte de coisa, estou achando incrível, porque eu adoro ter um centro desse perto da minha vida. Então vai ter show, vai ter um monte de coisa. Parabéns para quem fez esse negócio. Bom, mas eles ouvem, e eles ligam, alguns dos vizinhos ligam para o guarda que está na guarita. E o guarda fala, eu acho que é explosivo. Tá. Passa um tempo, tem outros tiros, porque foram no total 9 tiros. Tem um 10º que eu vou explicar, mas são 9 tiros dados naquela noite. São muitos tiros. Mas você tem 4 que são dados no momento, tem uma pausa, que as pessoas ligam, tem uma pausa, aí tem 5 tiros, logo assim, uma pausa de minutos. E aí ligam de novo para o guarda e falam assim, não, deve ser alguma coisa. Tá bom, ok. Só que existe um tempo entre o primeiro rajada de tiro, a segunda rajada de tiro, e as pessoas de fato tomarem providência para chamar a polícia, para o guarda sair da guarita e ir ver a casa, qual que era, porque o tiro está vindo de onde? Né? Ele saiu perguntando pelas ruas. Que é importante ter esse tempo também, vai guardando esse tempo. Neste momento, poderia-se ter a hora do crime? Poderia. A própria Ilana aponta isso no Ticaracatica com toda a razão e toda a inteligência que ela tem, óbvio. Que o tiro, a primeira ligação é o horário do crime. Porque você tem um range de tempo, né? Dado na investigação, se fala que foi entre 9h30 da noite e 10h30 da noite, que teria sido esse tempo por conta da chamado para um 90, para eles terem encontrado a casa e tudo mais. Então você não sabe exatamente que horário foi. Mas com certeza, a primeira ligação feita para o guarda na guarita, dá para se saber o primeiro tiro. Mas o juiz não permitiu, ou não foi pedido, sei lá o que aconteceu, não permitiu que fosse quebrado o sigilo da conta telefônica do vizinho que ligou para ver o horário. Aí eu até pergunto, ninguém foi lá e pediu para o vizinho? Falou, eu posso ver sua conta telefônica? Tudo bem, o juiz não deixou, mas não dá para pedir. Esse vizinho não podia ter falado assim, opa, se isso vai ajudar, tá aqui meu negócio, cara. Se fosse comigo, eu te dou a conta agora. Alguém foi pedir? Não foi também, né? O vizinho sabia que ele podia ter dado uma conta telefônica e ter resolvido a dúvida que horas foi o crime? Não. Então, fica nessa coisa também, né? Ninguém fala, ninguém pede, ninguém vai. E a gente fica nessa coisa. E essas coisas vão criando, então, arcabouço para se ter dúvidas de que se foi ou não o Gil Rugai. Porque ele vai falar que não estava lá, tem todas aquelas coisas. Mas daí o que acontece? Nesse momento, lá no dia 22 de março de 2004, nesse horário específico, nesse range entre 9 e 10 horas, acontece o crime. O guarda da guarita, depois da segunda rajada de tiros, eles resolvem procurar de onde vem, porque também eles não sabem de onde vem. Vem daquela casa, daquela. E ele vai batendo até chegar na casa do Luiz Carlos Rugai e ninguém atender, ninguém falar. Eles tentam bater, eles não conseguem ver nada, eles dão a volta, por isso que eles dão a volta. Se eles dão a volta, eles devem ir pela outra rua que deve ser mais fácil de entrar. Quando esse guarda da guarita só entra na casa, ele já vê a Alessandra morta na porta da área de serviço. Então, o que acontece? Quando eles veem que a mulher está morta, eles já saem correndo. Com um detalhe que já vão chamando coisas, já vão chamando a atenção. Eles tinham cachorros na casa e os cachorros não latiram. Ela estava com a porta aberta. Existe até uma coisa que ela estava com o corpo caído para dentro, com o chinelo. Ela deve ter olhado e virado. E ela morre com tiro na cara. Ela dá 4 tiros, mas o primeiro no globo ocular pá, entendeu? Na cara. E ela morre. E o chinelo está virado de uma maneira como se ela tivesse visto e virado. Ela vê a pessoa, ela abre a porta para a pessoa. Ela está recebendo a pessoa. Por quê? Não se sabe se tocou o porteiro eletrônico ou não, como é que foi, mas não existiu arrombamento. Ou a pessoa pulou o muro e eles ouviram barulho e ela abriu para ver, mas eu acho difícil, por tudo que eu vou contar daqui a pouco, porque que tem motivação e tem link, sim, entre o Gil Rugai e o padrasto padrasto, o pai e a madrasta, tem por conta de um monte de coisa que vai vir aí. Mas o que já mostra, não teve arrombamento, ela abriu a porta e os cachorros não latiram.
E os cachorros, inclusive, porque muita gente vai falar assim, tinha um monte de sangue espalhado. É porque os cachorros, depois da morte de tudo, eles devem ter saído, quem me conta é o delegado, inclusive, ele fica nervoso e sai andando pela casa. Acho que são 2 cachorros. Então, assim, porque muita gente fala, o sangue, ninguém vai olhar, por que tinha tanto sangue pela casa? É por isso, Jesus. Tem tiro, o cachorro é isso. Eu estou tentando aqui também desmistificar certas linhas que as pessoas estão colocando como verdade absoluta, sendo que a investigação ela não tem tantas lacunas assim, ela não foi mal feita. Eu já te ouvi falar que é coisa meia bomba. Não é meia bomba, tá? Até uma coisa já trazendo, quem faz o perito desse crime é o Ricardo Salada. O Salada, você não sabe, ele fez Suzane von Richthofen e Elisa Matsunaga. Fora os famosos, tá? Então assim, cara, é o Ricardo Salada, né? O Rogério Zagallo é o promotor. O cara é muito, ele assim, eu já entrevistei ele 500 vezes. Ele é muito, muito bom e ele é muito correto na sua maneira de ser. E o Rodolfo Chiarelli é o delegado que eu conheço ele, já entrevistei ele outras vezes para outros casos, acho que até da Rua Cuba, da Rua Oscar Freire, se eu não me engano é ele. E ele é um cara da divisão de homicídios muito qualificado. Ele não tem por que querer achar um culpado e culpar um inocente. Seria muito estranho essas 3 pessoas com essa categoria toda estar ligada a um inocente preso, do tamanho midiático que é. É arriscado demais, entendeu? Então, assim, você não pode desqualificar uma perícia do Ricardo Salada, como você não já fez. Você não pode falar que o delegado entrevistou mais de 80 pessoas. Entendeu? Assim, eles fizeram buscas em absolutamente tudo. Quem nos ajudou muito foi o Gil. Concordo que eu, polícia, tenho que provar que você é culpado, e não você provar que você é inocente. Mas neste momento de uma equação onde você pode ser preso, você não quer mais saber se quem tem que provar o quê. Eu quero mostrar que eu não sou, não é? Eu seria assim. Mas não é como as coisas vão acontecendo. Quando o vigia vê aquilo, chamam a polícia chega e já começa algumas coisas já estranhas em relação ao Gil Rugai. Ele é avisado por uma pessoa ali, acho que da produtora, que o pai e a mãe dele estavam mortos. Quando ele chega na casa, ele fala que não sabia que os pais estavam mortos. Não, peraí, o cara que ligou fala, eu te avisei que eles estavam mortos. Quando o Gil Rugai chega ali, ao invés de ele querer saber quem matou, o que aconteceu, chorar, porque, teu pai morreu, né? Ele tinha uma ligação, ele trabalhava com o pai, ele vivia na casa. Ele não estava vivendo, ele estava na casa da mãe pelos motivos que eu vou trazer. Mas até uma semana antes ele estava morando ali com o pai e com a madrasta. E vivendo bem, tá? Ele e a madrasta tinham uma boa relação, profissional e pessoal. Então, assim, então você não tem lógica você não ter emoção pela morte, né? Se os vizinhos deviam estar em choque, imagina o filho. Mas não estava. Ele chega na casa e ele ainda fica perguntando para um policial que estava ali como que era a arma do policial, como que matava com aquela arma, se o engate era fácil. Ele fica mais tarado em cima da arma do policial do que em querer saber do pai e da madrasta e nas condições ali. Isso já chama a atenção da polícia. É Suzane von Richthofen. Que quando chega o policial militar chamado por eles, que o policial militar entra e conta, de tanto ela encher o saco, que ela queria saber o que aconteceu, e ele fala, tá bom, então eu vou te contar, teus pais estão mortos? Ela fala, tá bom, então como é que faz pra enterrar? E agora? Né? Ele esperando a menina cair. Chorar, sei lá, ficar em choque, paralisada, estatelar. Não, ela quer saber como é que faz pra enterrar. E ele ali, com o pai morto ainda lá dentro, a madrasta na porta, assim, aí ele já fala que tá fora da ordem mundial. Ele pode ser estranho. A partir do momento que ele não tem emoção, é uma outra história. Ele pode usar capa, ter o sangue, dormir no baú, querer o colchão, usar guardar o uniforme nazista, que é figurino, na verdade. Ele tem, o Gil Rugai, um ponto importante já de violência, porque ele era apaixonado por um cara que tinha uma namorada e ele achava que a namorada era o problema para ele ter a paixão pelo cara. Não, o cara não quer ter paixão por você, amor. Então, ele bateu na menina, entendeu? Então, assim, ele bate na menina achando que ela é o problema. O que poderia? Então, se ela morrer, ele vai ter a paixão? Entendeu? Ele não matou, mas ele foi violento. Então, você tem uma ação de uma pessoa que já tem características ali meio estranhas ao olhar, inclusive do momento daquela grande radiografia. Quando o Salada
e o Rodolfo já estão ali investigando, analisando. O Salada, ele começa a olhar todo o local, ele encontra as 4 cápsulas, 4 estojos, né, como chamam, das balas, que seria de uma Taurus 380, uma pistola. A pistola a gente já sabe, já conversamos muitas vezes que a pistola não deixa pólvora, muito porque a pistola usa o próprio negócio lá para jogar a bala para fora, diferente de um revólver que faz assim, e o revólver é que explode muita pólvora na pessoa. Pistola, raramente você vai ter pólvora em roupas, isso, aquilo, mas o Rugai mandou lavar a roupa que ele estava naquele dia, então já fica mais estranho. Um domingo à noite, você já chegar e lava para mim? Não dá, vou contar. São os pontos que colocam ele muito forte. Então o Salada entra, vê as 4 cápsulas junto com a mulher, que ele percebe que ela abriu a porta para a morte, mas abriu a porta para alguém que ela conhecia. Os cachorros não latiram. Então ali você tem ligação íntima. Até porque a própria Alessandra abre a porta, ela estava de camisola. Ela não vai abrir a porta de camisola para um cara que ela não conhece ou para uma visita inesperada. Ela só vai abrir a porta de camisola para com quem ela tem uma intimidade de moradia. O Gil morava ali, já viu ela de camisola um monte de vezes. Então ela não ia se trocar, ela estava de chinelo e camisola. Então ela está morta no chão, num figurino que para um perito esperto como é o Salada, ele já olhou e falou, opa, porta aberta, camisola, isso, aquilo, ela abriu a porta para alguém que tem intimidade. O pai, o Luiz Carlos Rugai, estava dentro de uma sala que tinha uma parede de vidro, por isso que eu acho que é um switcher. O switcher, para quem não sabe, quando você fica aqui, aquilo que o Saulo fica atrás de mim, aquilo é um switcher, ele está na edição e eu estou aqui, então eu estou no estúdio aqui, ele está ali atrás. Eu não sei se tinha um estúdiozinho ali ou não, eu não consegui ver o local ali, as fotos todas. Mas a sensação que eu tenho da foto que eu já vi do lugar é que aquilo fosse um switcher ou uma ilha de edição, por isso que você tem a parede de vidro, isso é muito comum em produtora. E ele está morto dentro dessa sala, uma sala que foi arrebentada. Então vamos lá, eu não fui, o portão não foi arrebentado, a porta da entrada não foi arrebentada, mas a porta da sala de TV, vamos chamar assim, onde está o Luiz Carlos Rugai, foi. Estranho, significa o quê? O Luiz Carlos tinha visão de onde ele estava para a porta de onde estava a Alessandra. Ele vê a Alessandra sendo morta. Como ele vê que a Alessandra foi morta, e ele conhece com certeza quem ali estava, ele tranca a porta. Essa pessoa chega e arrebenta a porta. O Luiz Carlos puxa a estante com a televisão, puxa para tentar se defender, mas não consegue, ele leva outro tiro na cara e são dados mais 5 tiros, então um total de 9 tiros. Encontrou então esses outros 5 estojos ali nessa sala. O Salada vê aquele sangue, entende que foi o cachorro que passou, que olhou e ficou nervoso, saiu para ele cair, ele dá uma varredura pela casa inteira para ver se tem outra vítima e tudo mais. Quando o Salada chega no quarto do Gil Rugai, que ainda tinha o quarto dele, ele encontra mais um estojo deflagrado, um tiro dado. Então você tem 10 tiros dados naquela casa. Sendo que eles conseguiram depois, fazendo lá a perícia deles, descobrir que esse 10º tiro tinha sido dado antes. Não no mesmo dia. Ou foi um tiro de teste, ou foi um erro, e ele atira inclusive no baú, naquele baú que ele dormia. Então você tem um 10º tiro, com a mesma, sendo que as balas que mataram as vítimas, saiu da mesma arma que daquele estojo que está lá no quarto do Gil Rugai, porque a arma até então não é encontrada. Com tudo isso, com esse ambiente todo se acontecendo, a polícia saca que aquilo não é um latrocínio, a pessoa que tem intimidade e tem o mesmo revólver sendo dado ali à torta direita. Começam as investigações, o sócio do Gil Rugai conta que ele tinha essa caixa, que ele dizia que inclusive tinha uma arma. Essa caixa não foi achada. O Gil Rugai fala que ele não fez nada. Fizeram uma busca e apreensão e encontraram uma nota fiscal de um coldre. Coldre é aquele negócio que você põe a arma. De um coldre Taurus 380. Exatamente para a arma que matou o Luiz Carlos e a Alessandra. Comprado pelo Gil Rugai. Contestado pela polícia, o Gil Rugai diz que ele... Até aí eu posso contestar você, Gil Rugai. Desculpa, mas você tinha 20 anos, em 2004 eu já era um pouquinho mais velho que você. Eu já estava com 31 e eu venho de set de gravação há muito mais tempo que você. Então, ele quer dizer, ele fala para o delegado assim, eu me lembro quando o delegado me falou isso, eu falei assim, isso eu nunca ouvi falar na minha vida.
Ele fala pro delegado, você já entrou num set de gravação? O delegado fala, não. Todo mundo usa coldre para colocar lápis e caneta. Olha, desculpa, eu nunca vi. E olha que set de gravação eu fiz, meu filho. Olha como eu fiz set de gravação, tanto que eu não quero mais ser diretor. Deus me livre. Foi muito bom, obrigado, Senhor. Fiz coisas das quais eu me orgulho muito, outras menos. Mas eu não quero nunca mais. Chega, deu pra mim. Set de gravação é meu, assim, falando com vocês. Aí gravar série, não quero, não vou. Vou escrever, que eu tô fechando umas coisas que vai ter roteiro meu, mas eu não vou dirigir, não quero mais dirigir. Mas eu fiz muito set de gravação desde os meus 19 anos, 93. Desde os meus 19 anos eu faço set de gravação. Eu nunca vi um produtor, um eletricista, um maquinista, um câmera, um diretor de fotografia, um figurinista, um ator, ou um diretor, ninguém com coldre de revólver com lápis e caneta. Essa desculpa eu achei fantástica. Eu falei, mas gente, realmente não dá, né? Então ele quis dizer que ele comprou um coldre para fazer num set de gravação, mas daí eu pergunto, se você era da área financeira, por que você fala de set de gravação se você não vai... Financeiro não vai para set de gravação. A não ser que você seja um chato e vai atrapalhar o set de gravação. Porque set de gravação tem função. A pessoa só pode estar lá com função. Posso ver? Não pode, se atrapalha. Então assim, financeiro não vai no set de gravação. Não tem pra quê. É o produtor que maneja o dinheiro. Ele fala com o financeiro e presta contas e volta. Então ele foi com essa desculpa. Então eles já tinham uma ligação de um coldre Taurus 380 para o Jurugai. Eles não acham a arma, mas ele já tem um coldre que encaixa a arma. Pergunta, inclusive, por que você comprou Taurus? Porque eu quis Taurus. Se é coldre, compra mais barato, né? Não, e era o mais caro, se eu não me engano. Então assim... E aí ele fala, não, porque um dia eu pensei quero ter arma, então eu já comecei pelo coldre, tipo aquela coisa, sei lá, eu quero ter um áudio, eu vou começar com um tapetinho. Não, né, não rola, você guarda o dinheiro para comprar a arma. Então ele estava naquele embate ali de eu tenho um coldre que é para usar em set, mas set que ele não vai, e ele é todo, imagina uma pessoa vestida como ele se vestia vai para um set de gravação, você não consegue ficar 2 minutos, você não consegue andar. Não dá, set de gravação é bermuda, camiseta, calça jeans e tênis, Adidas, calça Adidas melhor ainda. Não rola, você tá de terno com um suspensório, não pode. Por quê? Não pode, a não ser que você seja o personagem vestido assim. Ninguém vai trabalhar assim. Com um coldre, com lápis. Não dá, né, Gil? Isso daí não rola. Fica aqui meu convite, inclusive, para eu entrevistar a defesa do Jurugai, o próprio Jurugai, se ele quiser, porque ele está para sair agora em regime aberto, para eu poder conversar, debatermos todos esses pontos que ele traz sempre. Mas a polícia ali, naquele momento da investigação, ele consegue entender que aquelas 2 pessoas foram mortas por alguém íntimo. Hoje o Rugai chega como o filho que morava ali, não se emociona muito, mas tudo bem, faz parte, ele pode ser frio o suficiente para isso, mas inclusive a polícia questiona ele uma hora e pergunta... depois, fala assim, mas se não foi você, o seu pai tinha inimigo, você não quer saber quem foi? Ele fala, não me interessa saber quem matou meu pai. Pô, não é uma resposta que se dá, né? Não é você, até o Nardoni quer saber quem matou a Isabela, aos olhos dele. Porque ele disse que não foi ele, mas ele quer saber quem matou a filha dele. Agora, no cara, não fui eu, e também não me interessa quem foi, fica... Né? Como você não se interessa por quem... Você não quer justiça pelo seu pai, por você mesmo? Até porque se você é inocente, a coisa que você mais quer é descobrir quem foi, até para você deixar de ser culpado. Então você fica nessa dicotomia com ele, com esses tipos de respostas. Mas não adianta a gente só achar que a pessoa é estranha. A polícia precisa provar que a pessoa matou. Eles não têm a arma, mas eles têm o coldre. Eles têm a reorganização das coisas e eles começam a fazer a conversar com muitas testemunhas. Uma delas, que é uma das principais, é a secretária da produtora. No dia que ela vai dar depoimento ali no DHPP, o Rodolfo, o delegado, tinha acabado de entrevistar ali, eu falo entrevistar, mas não é interrogado, tem palavras técnicas, interrogado. Se não me engano, interrogar é só suspeito, então seria entrevistas mesmo. Ele tinha acabado de entrevistar os vigias daquela rua
Eram 4 vigias que estavam ali por aquele momento. Essa secretária da produtora está lá fora, esperando a vez de ela entrar ali no corredor, e ela ouve um vigia falando para o outro: eu vi quem saiu da casa, mas eu não vou contar porque eu tô com medo. Ela ouve. Quando ela entra na sala, ela vira para o Rodolfo e fala... Rodolfo, né, gente? Que eu e meus nomes. Vou errar o nome pro Rodolfo mesmo, Rodolfo Chiarelli. Ótimo delegado. Ele vira e fala pro Rodolfo, escuta, quem que você estava falando antes? Ele falou, com os vigias. Ela falou, sabe por quê? Eu acabei de ouvir um cara ali falando que ele sabe, que ele viu quem saiu da casa, mas ele não quer falar porque está com medo. Ele falou, peraí, ele chamou os vigias e falou, quem falou? Ela falou, ele. Aí o vigia acaba contando pro delegado que ele viu o Gil Rugai e uma outra pessoa saindo da casa naquele momento. E sumindo ali pela parte dos fundos. Então, você tem uma testemunha que viu o Gil Rugai. Ele não sabe quem é o outro, mas o Gil Rugai ele sabe, porque ele era vigia da rua, da casa onde inclusive o Gil Rugai morava. E o Gil Rugai não é uma pessoa que passa ileso exatamente pela forma de ele ser. Num domingo, um cara vestido de terno, isso aqui, você vai olhar, você vai marcar, você vai aquele moço doido lá. Então, assim, ele sabia quem era o Gil Rugai. Então, não é que assim, eu acho que foi. Ele garante que é o Gil Rugai. Então, você tem uma testemunha que aponta que viu o Gil Rugai saindo da casa depois dos tiros. Então, isso já é uma testemunha, como eu já aprendi com vários advogados, eles falam que testemunha é a prostituta das provas, porque ela pode mudar de ideia. Não sei por que prostituta muda de ideia, eu nunca entendi essa frase direito. Mas o que eu acho que eles querem dizer é que a testemunha, você não pode prender uma pessoa só com base testemunhal, e eu concordo, porque a testemunha, inclusive, pode estar mentindo, pode estar querendo se vingar, pode estar enganada. Né? A gente não sabe. A testemunha, só pela testemunha, a gente não pode falar. Tem que ter provas maiores. Nesse caso, tem provas maiores. O que acontece? Então, ele já tem essa testemunha. Uma outra pessoa que o Rodolfo entrevista é o instrutor de voo do Luiz Carlos Rugai. Por quê? O Luiz Carlos Rugai, já não falei que ele gosta de velejar, gosta de esporte, mas ele quis aprender a pilotar avião. Ele estava tirando lá o brevet dele. E ele, inclusive, ia no Aeroclube de Itu. Já estou antecipando isso porque muita gente vai falar: você não sabe que foram os traficantes que mataram todo mundo? Calma, eu vou falar disso. Vem comigo. Ele estava nesse Aeroclube de Itu aprendendo a pilotar avião. Quando ele morre no domingo, dia 28. Uma semana antes, ele está fazendo lá a aulinha dele lá e ele está muito nervoso. E o professor fala, pera, isso está muito estranho, eu vou puxar para mim aqui, eu é que vou posar, senão a gente vai morrer, né, meu filho, do jeito que você está. E ele fala, mas você está bem? O que aconteceu? Hoje, o Luiz Carlos Rugai conta para esse instrutor que ele estava muito triste. Por quê? A mulher dele, a Alessandra, já estava inclusive pedindo microfilmagens de alguns cheques passados pela produtora, porque eles estavam desconfiando de um desfalque na produtora deles. Eu sei, eu vi a entrevista da Ilana, a Ilana aponta isso, eu estou louco para ler o livro dela, inclusive porque ela vai falar disso, ela fala isso no Ticaracatica, ela disse que ela conversou com o contador e o contador disse que não existiu desfalque. Mas, pelo que eu entendi, quando eu entrevistei lá, falei com o delegado, com todo o promotor, eles não tinham o desfalque contábil na contabilidade da empresa. Eles estavam desconfiados de que o Gil Rugai estava tirando dinheiro sem eles perceberem. Não é que eles chegaram e falaram assim, olha aqui o balanço está errado. O contador nem sabia disso. Isso daí, essa é a grande motivação final da morte deles. Por quê? E ele conta isso para esse instrutor. Ele fala, a Alessandra já está pedindo a microfilmagem. Eu ando muito chateado porque quando ele estava tudo de bem com o pai, era papai e papai. Ele chamava de papai. Papai. Quando ele estava brigado com o pai, ele falava assim, cadê aquele filho da puta? Cadê aquele fedido? Ele falava assim do próprio pai para as pessoas da produtora. Então, era uma relação meio de tempo inteiro de vai e volta entre os dois. E ele estava muito chateado porque é o filho dele, né, cara? Estava lá trabalhando com ele quer confiar. Pô, no financeiro ainda. E ele conta que, então, a Alessandra já estava desconfiada, pediu microfilmagem de alguns cheques que foram passados de forma estranha. E ele bate com o Gil Rugai e fala, escuta, o que é esse dinheiro aqui saindo?
O Gil Rugai fica puto, fala, eu não fiz nada, você é um... E ele sai, bate a porta do quarto e vai deitar no baú chupando o dedo, sei lá, alguma coisa assim. Quando ele, nesse momento, ele já está desconfiando do filho, mas isso é uma semana antes, por isso que não tem fraude contábil na contabilidade final, no balanço da empresa. Porque ainda estava em processo, até porque você vai entender por que ele morre no domingo. Por que não podia passar de domingo. Nesse mesmo dia, o Gil Rugai bate na porta do quarto do pai e fala, pai, preciso falar com você. Aí ele pede desculpa pro pai, fala que foi ele sim que tirou o dinheiro, que ele estava abrindo esse escritório em paralelo. E ele fala pro pai, segundo esse instrutor, ele fala pro pai assim, e você precisa me ajudar, porque na minha cabeça eu só tenho um desejo, de fuder com você. De fuder com o pai, mas não sexualmente, de fuder a tua vida, eu só quero acabar com você. Ele fala isso pro pai. E o pai ficou horrorizado. Imagina você acordar no meio da noite com aquele homem vestido de terno, falando pra você que o sonho dele é só acabar com a tua vida. E ele confessa que tá tirando dinheiro da tua conta. Você fala, minha mãe de Deus, o menino já dorme no baú. Tem sangue em seringa. Tem uniforme tem figurino de nazista. Não vai ser bom isso não. Ele vira e fala, então meu filho, faz o seguinte, sua vida, vá ser feliz, vai morar com a tua mãe e sai daqui. Uma semana antes de ele morrer, ele manda trocar todas as fechaduras da casa e desligar todas as senhas, gente, porque já tinha senha de alarme. E ele compra, na quarta-feira, antes de ele morrer, câmeras de segurança para instalar na casa inteira, que não são instaladas porque ele morre. E ele já tinha, o Luiz Carlos Rugai, marcado para segunda-feira, dia 29 de março, uma conversa com o advogado dele para conseguir entrar, pelo jeito o Rugai devia ter alguma parte uma coisa, né, que você faz, você põe filho para ser sócio em essas coisas que não deve se fazer e faz. E aí ele devia ter uma parte da empresa do Luiz Carlos Rugai, e o Rugai devia ser meio que um sócio pequeno. E ele tinha marcado já, para o dia 29 de março, uma conversa com o advogado dele para tirar o Gil Rugai da sociedade, para abrir um boletim de ocorrência contra ele por ameaça, praticamente de morte, e também para que fosse investigado como crime a parte contábil. Então não é que assim o contador nem sabia disso, não chegou nisso. Não chegou para... A empresa fecha em seguida da morte, não chegou... Não é um desfalque que a empresa passou a... Ele não fez um empréstimo de 700 trilhões de dólares no Itaú, não é isso. Ele estava tirando dinheiro que não rachava a produtora, mas ele sacava que aquele dinheiro não estava indo para algum lugar que não era para a produtora em si. Então ninguém é idiota. Se eu tenho uma conta com 100 mil reais e de repente a conta está com 80, onde foram esses 20 mil? Ele não tirou de uma vez, ele foi tirando, porque o próprio Gil Rugai, ele tinha um problema sério. Ele estava com um sócio abrindo uma agência de propaganda na José Maria Lisboa, numa rua chique aqui de São Paulo, aqui nos Jardins, e querendo se bancar com 20 anos de idade. Gente, com 20 anos de idade não dá. Com 20 anos de idade querendo se bancar de diretor executivo. Eu sou diretor executivo. Eu sou diretor executivo. Não é diretor executivo, você não tem nem idade. Mas ele tinha um sócio, abrir uma agência de propaganda exige um investimento. Para o próprio escritório, precisa pagar o aluguel, acho que é aluguel. Não era aluguel. Então assim, e de onde vai vir o dinheiro dele? Papai descobriu, papai não vai mais te dar nada, eu não tenho mais acesso. Eu deixei de ser diretor financeiro, ou gerente financeiro da produtora de papai. Não tenho mais entrada na casa de papai. Então o que me resta? Me resta tentar uma herança, né? Então você entende que existe sim motivação e existe sim ligação entre o Gil Rugai e a morte dessas duas pessoas. Essas duas pessoas eram os provedores de tudo, de amor, de família e de dinheiro. E de repente essas pessoas fecharam o universo para o Gil Rugai, uma vez que o Gil Rugai fechou a porta para tudo. Só que ele ficou, claro, num momento de o que eu faço agora, né? Se tem uma segunda pessoa com o Gil Rugai, ninguém achou. O Gil Rugai era de poucas pessoas, mas se alguém foi lá com ele, tinha que ser alguém muito íntimo, né? Para matar uma pessoa, mas as pessoas nunca apareceram. O Gil Rugai tem outro ponto também que a perícia aponta. A porrada que dá na porta para abrir e matar o Luiz Carlos Rugai
deixou uma marca, uma marca do solado, lá, uma marca do sapato. Pá! E ficou aqui a marca do que seria o pé, o tamanho do pé e o solado do sapato que arrebentou essa porta. Tem um sapato do Rugai que dá check exato com essa porta, com tudo isso. Pô, também, né? É tudo. O cara é tão inocente, mas tudo para incriminar o cara. Não dá, né? Você tem, aí é técnico. Este sapato quebrou esta porta. E existe, eles fizeram um exame de médico lá, no ML, lá, o Corpo de Delito, no Rugai, que mostrava micro fissuras no solado, que dá match exatamente para essa força que ele deu para quebrar uma porta. Então você vê que tem provas técnicas que colocam o Rugai, sim, na autoria do crime. Não estou dizendo que ele é culpado ou inocente, quem tem que decidir isso é a justiça, mas eu estou colocando aqui para muita gente que fica apontando, mas isso, mas aquilo, que existem as provas técnicas para tal. O tempo vai passando e tudo vai se fechando. Esse instrutor de voo conta isso para a polícia. Conta o quão triste estava o Luiz Carlos Rugai com a atitude do filho. E do filho dele, né? Dele pôr o filho para fora e tudo mais. Já tínhamos o coldre encontrado da arma, que é do mesmo tipo de arma que matou os dois. Você não encontra a arma ainda, mas você está ali com o coldre que ele colocou. Você tem o solado na porta. Você tem uma grande motivação para tal. E você tem uma explicação do porquê que a Alessandra abre a porta de camisola, por mais que eles estivessem brigados. Ele ainda era o filho do marido dela, ele ainda tinha coisas na casa deles. Óbvio que até na cabeça do pai devia estar pensando numa volta, porque era meio natural essas brigas de vai e volta entre todos. Ele devia gostar muito do filho, é óbvio. Então ela abre a porta, ele deve ter tocado o interfone, porque ele não tinha mais entrada, ele não tinha chave, não tinha senha, ele não conseguiria pegar os dois dormindo. Ele tinha que ter a porta aberta para ele. Mas ele é o cara, é o filho do cara, ele deve ter tocado o interfone para assim, oi, eu vim aqui que eu preciso pegar um sapato que eu deixei. Ela falou, o Luiz Carlos Rugai deve ter falado, puta, cara chato. Ele virou e falou assim, eu não quero ver meu filho agora. Mas deixa ele pegar, vai, teu filho, sabe? Aquelas coisas que acontecem pra mim. Ela abriu a porta, tanto que é ela que abre a porta para ele. Olha só. E toma ali o primeiro tiro na cara. Ele deve ter chegado e ter feito assim, pá, na cara dela, ela caiu. Ela viu algum revólver na mão dele, foi virar e caiu, deu um tiro na cara dela e ela vira e cai. Por isso que o chinelo tá para um lado e para o outro. Só fazer... Acho que não foi preciso fazer reconstituição ou reprodução simulada, até porque o Rugai não fala que foi ele, então não tem... Tecnicamente já estava explicado ali. E é por isso, inclusive, que o pai se assusta tanto, né? Eu vou trazer as versões do Gil Rugai, porque existe sempre aquela coisa, tudo bem, e onde ele estava? Onde o Gil Rugai diz que estava na hora da morte? Como não se tem o horário exato dessa ligação feita, a primeira ligação feita para o guarda na guarita, você trabalha com aquele range de tempo que foi depois das 9h30 da noite. Inclusive uma mulher fala que esperou o Fantástico acabar para chamar a polícia, então já devia estar acabando o Fantástico, eu não sei que horas acaba, gente, eu não vejo Fantástico acho que desde 1994, então deve acabar o quê? 11 horas? 10h30? 10 horas? Não sei. Então ela esperou, eu achei meio estranho também, mas ok, esperou. Tem, como você não sabe o tempo exato e você não tem a busca, o tempo real do vigia chegando na casa e encontrando a mulher morta, e o vigia não me fala a hora que viu ele pulando o muro e saindo, o que você tem que é muito interessante, tem alguns pontos. Hoje o Rugai disse que naquele dia, naquele domingo, ele almoçou na casa de uma amiga, que confirma que ele almoçou ali no Sumaré, que é muito perto do Pacaembu, é muito perto de Genópolis, estão os bairros irmãos ali na Sumaré, Perdizes ali. Ele tinha o hábito de chamar o táxi, de ligar e falar, eu estou aqui. Naquele dia específico, ele falou para a amiga, não, eu vou pegar o táxi lá na Avenida Sumaré. Se ele estava ali, são pirambeiras, né? Ali são umas pirambeiras enormes, ele deve ter descido, não sei qual lado que ele estava, mas tanto de um lado quanto de outro ali, ele desceu para pegar o táxi lá na Avenida Sumaré. Já é diferente, já é estranho, porque ele não faz esse tipo de coisa. Se você olhar com o olhar do delegado, que ele tem a sua razão, ali já mostra uma certa premeditação. Por quê? Se o Gil Rugai sabe, que o pai já sabe de tudo, ele foi expulso da casa, já foi trocado fechadura, já não tem mais senha, e ele sabe que na segunda-feira o pai vai até o advogado,
para tirar ele de sócio e para até abrir boletim de ocorrência contra ele, a casa dele caiu. Ele só resta para ele ter uma herança, porque a ajuda do pai não vai mais ter, ele vai perder o sócio, que vai sacar que aquele garoto de 20 anos é só um garoto de 20 anos, não tem nada para oferecer, ele vai perder absolutamente todo o resto, porque o pouco que ele tem não vai mais existir, e ele não vai ter acesso a mais nada, não é? Talvez comprar um caixão e dormir na casa da mãe, se a mãe deixar. No caso do pai, ele não podia. O mesmo caixão custa caro. Então, ele ali tem a premeditação no seguinte sentido: se ele sempre chama táxi, por que ele pega o táxi na rua? Onde que tem uma coisa interessante? Se ele tivesse ligado para o táxi, você teria um registro de chamada, um registro de ida e para onde foi, de onde veio e para onde foi. Como um táxi pegou na rua, você não sabe qual foi o taxista. Não tinham câmeras naquela época como temos hoje, então você não consegue fazer o desenho. Só que tem um detalhe muito interessante. Hoje o Rugai só conta o que ele fez naquele dia 8 dias depois. Vamos lembrar que ele trabalhava com produtora? Quem trabalha com produtora sabe muito bem, principalmente naquela época, que as câmeras daquela época, se muito, gravavam por 7 dias. Você teria o material só por 7 dias. Ah, mas não dá não dá, porque é gravado em cima, você não resgata, era fitas, bobear VHS. Você não resgata, não é pendrive, entendeu? Ficar gravando em cima de gravação, porque é muita coisa, você não consegue, não é que apaga arquivo, e aí lá eram disquetes ainda, né? Não eram pendrives. Então você não tinha nem disquete suficiente para guardar tanta coisa. Então deviam ser fitas no EP, na velocidade EP, que uma fita de 1h30 na velocidade SP não era o que, sei lá, era SP, EP. Era assim, gente, era maravilhoso. Você comprava uma fita VHS TDK, era cara. Então, se você gravasse na qualidade máxima, ela durava 1h30. Se você colocasse na velocidade baixa, aquela 1h30 viravam 8. Ai, quanta fita que eu punha, né, naquela velocidade máxima, porque era caro. Meu pai não ficava me dando. Eu pedia, eu ganhava uma. Coitado, mentira, meu pai me dava uma de fita. Mas eu usava porque eu gostava de ficar gravando as coisas. Então, essa devia ser a tecnologia ainda. Se bobear naquela época, eu não sei qual que é, porque eu vou contar para onde ele vai. Então, só que ele espera 8 dias para contar para onde ele foi. Se você está sendo olhado pela polícia como autor da morte do seu pai, da sua madrasta, a primeira coisa que você fala é contar onde que você estava, dar o álibi que você fez e correr atrás das provas junto com a polícia exigindo tudo. Só que ele só chega 8 dias depois contando o quê? Ele sai da casa da amiga, pega um táxi lá embaixo. Ou seja, já é hábito estranho dele não pedir o táxi. Não pedir o táxi, a gente não sabe se o que ele está contando tudo é verdade. Ele sai da casa da amiga, pega um táxi e diz ele que vai até o shopping Frei Caneca. Shopping esse que a polícia vai 8 dias depois pedir as imagens. Só que as imagens já tinham sido apagadas. E não tem como você resgatar se for fita. Não dá. Não dá. Eu duvido que fosse servidor, que fosse pendrive, que nem existia, que fosse disquete. A gente está falando de 2004. 2004. Era uma outra tecnologia. Não tem como. Não é um DVD drive. Não tem. A gente era outra verdade naquela época. 20 anos. Eu estou aqui gravando em 2024. 20 anos atrás. Ele chega no Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca, vai para o cinema, olha que está uma fila enorme no domingo. 10 da noite, 9 da noite, ou, né, que seria o horário, realmente tem fila. Mas eu pergunto, qual filme ele foi ver? Ele não conta. Que sessão que ele queria pegar? Ele não fala. Se nega a falar. Então, assim, também assim, você não precisa ajudar. Né? Qual filme que estava ali? Era tão mais fácil. Você fala, eu fui ver Titanic, que nem é porque Titanic é de 2000. E aí, entendeu? Mas não fala também, né? Então, assim, ele conseguiu o quê? Criar esse efeito fumaça, porque como você não tem as imagens do shopping, eu não sei qual filme você foi ver. Tinha sessão de fato naquele momento? Realmente o Shopping Frei Caneca é incrível, os cinemas são incríveis. E tem muita fila, mas eu desconfio que domingo, 10 da noite, tem tanta fila. Tem fila às 6 da tarde, tem fila às 4 da tarde, porque é o final, né, de domingo e tal. Fica estranho, mas daí ele diz que ele sai do Shopping Frei Caneca e ele vai para o escritório dele na José Maria Lisboa. E é muito apontado nesse momento, porque ele faz, inclusive, ligações ali, para quem eu não descobri também, mas, pô,
Cara, você já tinha celular, você vai até o escritório para fazer ligação na José Maria Lisboa? Essas ligações são sempre apresentadas como grande, olha, ele estava aqui na José Maria Lisboa, mas é um tempo muito depois, é um tempo curto, mas depois do horário da morte. Com alguns pontos interessantes. Quando ele chega nesse prédio da José Maria Lisboa, ele pede para a faxineira que estava ali naquele momento, achei estranho, uma faxineira domingo nesse horário, chamar o marido dela, que seria o zelador, e pede para lavar o mais rápido possível umas roupas que ele deu, que seriam as roupas que ele estava usando naquele dia. E ela também, só que com uma coisa interessante, quem tinha o cadastro da lavanderia era o sócio dele, não ele. Então, além de tudo, ficaria uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu não posso pedir a roupa do Gil Rugai se está cadastrado o nome do outro, mas a polícia conseguiu descobrir, pega as roupas, realmente não tem pólvora, mas nem sangue, nada. Mas a pólvora, aquilo que eu já falei, a pistola não vai ficar pólvora mesmo, esquece. Não tem pólvora, gente. Já falei disso no Perseguindo. Vai lá, eu explico tudo no caso Perseguindo que tem aqui no canal. Mas ele manda lavar a roupa no domingo à noite e faz a ligação. E a arma não é encontrada. Ele fica muito em cima. Aí vai ter gente que fala assim, mas sabe o que é? Que o pai do Gil Rugai, o Luiz Carlos Rugai, lá no Aeroclube de Itu, ele chegou a gravar um tráfico de drogas e os traficantes decidiram matar ele. Mas tem uma coisa muito, muito divertida também, que é uma coisa muito boa, que eu me pego, que as pessoas falam assim, você não percebe que tinha uma televisão fazendo chiado, fazendo... Sabe o que foi? Os traficantes entraram na casa, numa boa, tocaram campainha e ela abriu a porta de camisola para o traficante. Porque a vida é assim, né? Qualquer um toca na sua casa, você abre de camisola. Um traficante que ela nunca viu, bate na casa dela às 9h30 da noite no domingo. Os cachorros não latem, porque cachorro não vai latir para traficante, que ele não é bobo, porque senão ele morre também. Ela abre o portão, ela abre a porta e fala, oi, pois não, traficante, o que você precisa? Ele vira e fala assim, de você, pá, mata ela. O Luiz Carlos Rugai vê isso, eles vão lá e falam, abre essa porta. Ele fala, não abro. Ele fala, abre sim. Ele fala, não vou abrir. Ele pega, dá uma capacetada na porta, quebra a porta com o mesmo sapato do Gil Rugai. Ele falou, pera um pouquinho, vou pegar ali no quarto do menino um sapato, porque eu tô querendo incriminar o Gil Rugai, então já vou cacetar com o sapato dele também. Pega o Luiz Carlos Rugai, vai se defender e puxa a estante, leva o tiro e morre. Aí o que acontece? Os traficantes são muito organizados, eles são muito educados, né? E eles não vão fazer bagunça na casa de ninguém. As pessoas são dadas à educação. Então, o que eles fazem? Gente, desculpa a minha ironia, peço perdão, tá? Quem quiser vir falar sobre o caso, está aberto o canal, mas é que chega um ponto que eu olho e falo assim, meu Deus, é querer construir uma história em cima de uma história que não existe. Eles falam o seguinte, que aí os traficantes pegaram fita a fita. Por isso que eu falo que aquilo deve ser uma ilha de edição. Fita a fita e ficou colocando no videocassete para achar a fita que ele teria gravado dos traficantes no Aeroclube de Itu. Fita a fita, porque dá tempo, é rapidinho. Você põe uma fita, você dá um fastzinho rápido, dá uma passadinha, você tira a fita, não é essa. Põe na caixinha, põe de volta. Porque bandido é assim, né, gente? Bandido é de uma educação. Uma casa que já teve um bandido, falar que delícia, pelo menos eu não preciso limpar nada, nem arrumar nada. Cara, numa boa, se fosse essa história maluca, eles teriam feito de outra maneira, né? Eles teriam sequestrado a mulher, falado assim, cadê essa fita? Arma na cabeça, cadê a fita? Você levava tudo, porque eu não sei se você não tem cópia, põe o fogo na casa e jogo tudo e ainda dou risada olhando pra cima e saio fora sem ninguém me ver. Traficante, bandido, eles têm um outro modo de ser, né? Menos educado, vamos dizer assim. Por que querem justificar essa televisão que estava chiando quando a polícia chegou? Essa televisão estava chiando quando a polícia chegou, porque quando o Luiz Carlos Rugai vai se defender de quem entrou para matá-lo, ele puxa a estante. E quando ele puxa a estante, o cabo da TV é desconectado. E aí, quando você desconecta um cabo da TV, ele fica assim, ó, é isso. A TV estava sem o cabo da TV a cabo, sei lá o que era o cabo da TV, ainda se tinha muito gente com antena, ainda mais em casa, desconectou o cabo.
É por isso que a TV estava chiando. Não é porque o traficante pegou a fita, pôs play, tirou. Quando ele achou a fita, ele pôs aqui, guardou na bolsa, colocou licença, desculpa qualquer coisa, desculpa tanto sangue, e foi embora. Não, né? Não dá. Sei que foi pedido depois de perícia, agora há pouco tempo, de DNA, com sangue que foi encontrado, mas não deu nada também. Então, assim, você querer criar uma história para encaixar um crime é muito mais difícil do que você, com as provas, ao encaixar o autor, que é o que acontece nesse caso quando você vê a narrativa toda. Pô, o pai vai uma semana antes, conta para o instrutor de navio, de avião dele, que o filho estava roubando ele, que ele confessou e que falou para ele, para o pai, você precisa me ajudar porque na minha cabeça a única coisa que eu quero é foder com você. Isso é uma ameaça de morte. Ele conta isso para o instrutor, ele manda o menino para fora de casa, ele troca todas as fechaduras, ele tira todas as senhas. Ele compra câmeras de segurança que iam ser instaladas na segunda-feira quando ele morre. Ele vai ao advogado Luiz Carlos Rugai, já tinha avisado o advogado dele do que ele ia falar com o advogado. Ele já tinha falado qual era a pauta. O advogado sabia que ele iria lá para tirar ele da sociedade, abrir um boletim de ocorrência na polícia por desfalque, e eu acho que até de pedir, não devia ter, uma medida protetiva, alguma coisa assim, quase de uma ameaça de morte. Ele estava com medo do filho. Só que é pai. E você percebe muito claramente o quanto que a Alessandra estava querendo, inclusive, que o Luiz Carlos Rugai ficasse menos triste, porque ele devia estar triste. Tanto que é ela quem abre a porta para a morte. Não é o pai que vai lá fora falar com ele. O pai vai falar assim, não quero ver esse garoto. Ela fala, deixa ele entrar, ele só vai pegar um negócio, vocês vão se acertar, vocês são pai e filho, no fim de tudo vocês vão se acertar, tá bom, ele não trabalha mais aqui, mas você não precisa ser assim, ele é seu filho. Com certeza, ela foi condescendente com ele. Ele chamava ela de Lelê, inclusive, parece que eles se davam bem, ele gostava dela. Então, assim, você trabalha nessa coisa muito forte de existe motivação e existe o tempo limite para eles morrerem. Na segunda-feira a casa caía de uma vez. Mas não param por aí as provas, que são muito interessantes. 1 ano e meio depois, foi encontrado um moço ali, naquele prédio da José Maria Lisboa, onde o Gil Rugai tinha um escritório, que não passou a não ter mais, onde ele mandou lavar as roupas e onde ele fez as ligações para mostrar, olha, eu estava fazendo ligação. Inclusive, uma coisa interessante, que eu fiz até por aqui, vai aparecer aqui, eu estou gravando isso num sábado, meio-dia, de meia. E eu fiz no Google Maps a distância entre a Rua Atibaia e a Rua José Maria Lisboa. Eu não sei os números exatos, mas a forma de... Demoraria hoje, num sábado, que é um trânsito um pouquinho mais forte nessas regiões, porque você pega Pacaembu, Higienópolis, Jardins, Avenida Paulista, que são lugares com mais frequência de carros num sábado à tarde. Agora, nesse momento, daria 22 minutos de carro entre a Rua Atibaia e a Rua José Maria Lisboa. No domingo à noite, sem o Pacaembu com o jogo, isso, aquilo, ele faz em 15 minutos. Então dá sim o tempo de ele sair da Rua Atibaia e chegar na José Maria Lisboa e fazer a ligação, até como criação de álibi para ele mesmo. O tempo dá match, é extremamente possível. Eu não sei se ele estava com alguma pessoa, essa pessoa podia estar de carro, porque senão ele teria que ter descido a pé até ali da Rua Atibaia, ele teria que ter descido a pé até a Avenida Pacaembu para pegar um táxi. É possível, aí você joga mais uns 10 minutos, para fazer tudo isso. Ele teria feito isso em meia hora. A morte pode ter sido, parece que chega depois das 10, demora uns 40 minutos para achar, uma meia hora para acharem os corpos, ele já estava chegando na José Maria Lisboa fácil. Então, mas não daria tempo, dá tempo, tá aqui, mostrando aqui no Google Maps, você não precisa nem conhecer São Paulo para entender isso. Então eu acho que qualquer pessoa, né, que gosta de investigação tem que olhar esse tipo de coisa. Então ele teria sentido o tempo. Mas nesse lugar aí na Rua José Maria Lisboa, de onde ele fez a ligação, de onde ele jogou a roupa, pôs a roupa para lá, 1 ano e meio depois do crime. O crime é em 2004 e acharam em 2006. Estavam limpando a parte do esgoto ali, das águas fluviais ali, uma coisa ali do prédio. Estavam limpando e quando estão limpando,
tiram de lá um revólver. Revólver é bom, uma pistola Taurus 380. Quando o zelador viu isso, ele lembrou que 1 ano e meio antes tinha ali estado um tal de Gil Rugai, que estava preso. À época ele ainda estava preso. Essa arma é avisada para a polícia. Essa arma é feito nela o exame balístico e bate. Aquela arma é a arma que matou Luiz Carlos Rugai, Alessandra, desculpa o sobrenome, Alessandra Troitino. Então a arma mata Luiz Carlos Rugai, Alessandra Troitino e dá o tiro no baú, baú no quarto do Gil Rugai, tiro esse, que é o primeiro tiro dado dias antes, quase como um teste. E que encaixaria perfeitamente naquele coldre que para ele era para entrar em set de gravação e colocar caneta. Nunca vi isso. Alguém, por favor, mande uma foto de um produtor com um coldre de revólver como apoiador de caneta. Gente, produtor é pochete, cheio de coisa, parece cinto de utilidades do Batman, entendeu? E aqui, tem colete com um monte de coisa, a gente tem que ter rapidez de tirar, não pode, vou pegar um coldre para ser cool, não existe isso, tem que ter praticidade no set de gravação, é um lugar muito sério de trabalho. Então, eu até fiquei bravo nesse dia quando me falaram, falei, que é isso, tá tirando sarro do meu trabalho? A gente fica andando com coldre de revólver, não dá nem tempo para fazer esse tipo de piada. Não pode. Então encontram a arma. E a arma estava naquele endereço, onde ele faz a ligação de era o escritório que ele estava abrindo da agência de propaganda com o sócio que deixou de ter, óbvio, e onde ele mandou lavar as roupas. Então, provavelmente, ele chegou naquele domingo, jogou a arma nesse esgoto, achando que nunca ninguém ia achar, e ele deu a roupa para lavar, achando que ali tiraria qualquer vestígio. E realmente tirou, mas não teve, devia ter muito, devia ter pólvora só. Não sei se respingou sangue do pai nele ou dela nele, mas se respingou também sumiu de tudo que... Porque foi feita uma lavagem industrial, sabe? Aquelas lavagens zona. Então, ele tirou tudo. Mas a pistola foi encontrada. E essa pistola encontrada virou o símbolo máximo, encontrada exatamente no endereço onde ele tinha o escritório. Ah, Beto, mas e o traficante? Você já ouviu falar que tinha um monte de droga no forro da casa do Luiz Carlos Rugai? Eu já ouvi falar, gente, mas não tem foto nenhuma disso na perícia. Perguntei para as pessoas que trabalharam nesse caso, mas onde saem essas histórias? Não tinha droga no forro. Dizem que tinha. Um monte de gente já me mandou, tinham drogas. Não tem. E se tinham drogas, não tem ligação com essa morte. Não é. Mas o traficante não podia ter jogado a pistola lá no prédio da José Maria Lisboa para incriminar o Gil Rugai. Ai, gente, numa boa, por que o traficante precisa incriminar alguém? O traficante está nem aí. Ele não está preocupado em não servir. Ele não está nem aí para você. Eles estão em outro nível. Entendeu? É elocubrar demais em cima de uma história que não existe. É querer achar uma lógica para o Gil Rugai ser inocente. Ele pode ser inocente? Pode, porque a vida é muito doida. Eu vou fazer um caso agora, eu já fiz, na verdade, vocês assistam, já passou, que eu estou gravando em verso, que é a série Pesadelo Americano. Os dois foram dados como os dois que foram sequestrados, os dois, o menino e a menina. Quando a menina é encontrada, eles são dados como uns demônios, bandidos. Vocês inventaram tudo isso para assustar a América. E a polícia simplesmente não teve vontade de investigar. Mas assista, já pus no sábado, nasceu, então você assiste aí. Esse Pesadelo Americano. O Pesadelo Americano mostra isso. Eles falavam o tempo inteiro que eram inocentes e eles eram inocentes. Numa história muito louca, que era muito mais fácil acreditar que eles eram culpados. Mas eles eram inocentes. No caso do Gil Rugai pode ser? Bom, mas tem que achar o autor e explicar por que matou. Qual a motivação desse crime tão familiar? Por que essa mulher abriu a porta vestida de camisola? Tá? Eles conheciam os traficantes. Aí você quer me dizer que na verdade o traficante chegou lá para pegar a droga do forro, discutiram e mataram. Tá, é uma história, mas cadê o traficante? E o traficante vai até o prédio do Gil Rugai para jogar a bala, a pistola. E o traficante vai uma semana antes e dá um tiro no baú do Gil Rugai para culpar o Gil Rugai. Nossa, então o pai do Gil Rugai, o Luiz Carlos Rugai, ninguém está sabendo, ele deve ser assim, narcos, né? Uma coisa para fazer tanta história. O traficante mata o outro, pôr do fogo no meio do carro, no meio da rua. Não tem esse tipo de paixão, entendeu? Então,
Mais ainda, e esse caso ainda teve todo um julgamento de tempos e tempos e tempos. Com a investigação fechada no Gil Rugai, em cima de tudo isso que eu já falei e tal, não sei o que lá, partimos para o julgamento. O Gil Rugai, ele ficou preso logo de cara em 2004 e ficou preso só até 2006. Durante o processo, que aquela coisa que vai pedindo postergação, para você ter uma ideia, o caso é de 2004, o julgamento foi só em 2013. Quando ele é solto em 2006, ele vai embora para Santa Maria. Olha que danado. Santa Maria, tadinho, ô cidade, meu Deus do céu, até o Gil Rugai passou por lá. E ele estava lá, ele nem podia, porque ia ter o julgamento. Aí uma TV local, alguém reconhece ele, faz uma matéria, e aí ele é preso de novo em 2000. De que ano que ele é preso? Ele é preso em 2008, ele é solto em 2006, em 2008 ele volta a ser preso porque ninguém sabia nem onde ele estava foragido, estava lá em Santa Maria, dizendo que ia prestar vestibular. Em 2008 ele volta para a prisão porque ele saiu e foi para Santa Maria. Aí ele solto de novo, preso de novo, ele vai e volta, uma loucura. Ele é julgado em 2013, ele é julgado a 33 anos e 9 meses de cadeia. Só que ele sai pela porta da frente, porque daí ele poderia ser preso só depois de totalmente transitado e julgado. Mas em 2016 ele volta para a prisão e desde 2021 ele está em regime semiaberto. Parece que até uma coisa divertida está lá no livro do Ulisses, acho que da Suzane, que o Gil Rugai faz o chá das 5 em Tremembé. Não dá, né? Ô Tremembé é o projacão dos criminosos. Ai, meu Deus do céu. Ele parece que assim, ele faz chás e com xícara, com porcelana, tudo muito bonito. Ele faz o chá das 5 na sala dele. E vai muito Christian, vai muito pessoal que tá por lá, vem tomar um chá comigo. E ele assim vai vivendo ali. Ele já está desde 2021 em regime semiaberto, está fazendo faculdade numa universidade de Taubaté, que é aqui no interior de São Paulo, que é onde fica o presídio de Tremembé. E ele está pleiteando, desde 2023, o regime aberto. Mas para o regime aberto, até os juristas me corrigem se eu estou errado, uma das coisas que eles precisam mostrar é arrependimento. O arrependimento exige confissão. Mas a própria Ana Carolina Jatobá está em aberto, mas não confessou. Então, sei lá. Eles estão pedindo, o juiz pediu para que ele passe por aqueles... para aquelas coisas de periculosidade, lá, avaliação de periculosidade, aqueles testes de Rorschach, aquelas coisas assim. Em setembro de 2023, o juiz pediu essa avaliação. Estou aqui gravando em janeiro de 2024. Pode ser que nos próximos meses ele já esteja em regime aberto. Regime aberto, estando, quiser ir no estúdio de Rugai dar entrevista, é só mandar um e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como a própria defesa do Gil Rugai pode querer contar a sua versão. Eu vou entrevistar, eu vou perguntar. As perguntas são óbvias que são em cima de tudo isso daqui que eu trouxe dos elementos das provas e das contraprovas. Gostaria muito de saber como que o Gil Rugai explica o sapato dele da match exato na porta. Como que ele explica o tiro no quarto dele dado dias antes de tudo. Como que ele explica o pai ter trocado todas as senhas para ele não entrar na casa. Como ele explica a arma estar no prédio para onde ele se dirige naquele domingo. E se ele era habitual ir para aquele prédio num domingo à noite, fazer ligação, não podia ir para a casa dele, fazer uma ligação para o celular, para quem que ele ligou? Por que vai até lá para fazer uma ligação de um telefone fixo? Então, teria perguntas a serem feitas. Se o Gil Rugai ou a defesa dele quiser, é só me falar. Bom, pessoal, esse é um caso que muita gente sempre pede, eu acho ele um caso muito interessante, muito intrigante, porque ele consegue construir essas verdades paralelas. Eu sei que a Ilana Casoy, quem eu admiro muito, respeito bastante, está fazendo um livro porque ela acredita que ele seja inocente, ela falou isso inclusive no Ticaracatica. Fica o meu convite para quando ela lançar o livro, se ela quiser ir ao canal, para a gente conversar, para ela me mostrar todos esses pontos ali. Eu gostaria de ler antes do livro para poder a entrevista ser ainda mais interessante para quem vê. Eu sei que estão fazendo um documentário sobre o Gil Rugai, meio que nessa possibilidade de ele ser inocente.
também estou curioso para ver. E eu entrevistei as pessoas que condenaram, e eu acho que elas têm uma capacidade biográfica que fala por si só. Então, aqui eu trouxe toda a versão que eu vi de provas, de entrevista e de conhecimento que essas pessoas passaram para a gente poder imaginar por que ele, afinal de contas, é condenado aos olhos da justiça. Não é só pelo desejo de pôr alguém na cadeia, mas sim colocar a pessoa correta dentro de um julgamento correto. Segundo a acusação, não tem dúvidas, o autor de tudo é Gil Rugai. E você acha o quê? Você acha que o Gil Rugai é ou não culpado? Me conta aí, escreve aí no comentário. Mas não basta falar, eu tenho certeza que ele é inocente. Por que você acha que ele é inocente? Onde? Qual prova que eu trouxe aqui para você que não está tão boa assim e que a gente poderia debater e quebrar e trazer mais possibilidades de o Gil Rugai ser, de fato, uma pessoa que nada fez atrás das grades? Vamos saber. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não sei se tem making-off, porque eu estou errando menos. Estão me falando que eu estou errando menos. Tem coisas menos a fazer. Tem menos helicóptero, tem menos coisa. Odetinha, Paixão, ó, tá aqui, tá? Nossa lojinha, tá? Tá aqui, Paixão. Loja betoribeiro.com.br. Tá aqui, Odete sempre. Odete não aparece aqui comigo, então eram as passagens dela que deixava tudo mais divertidinho. Eu vou pôr aqui no final, aqui, pra ficar aqui. Era mais divertidinho. É isso, pessoal, e a gente se vê daqui a pouco. Até já. Eu até me secar um pouco, mas ainda tá. Peço desculpa, eu ficar assim. Tá horrível isso. Ficar assim. Será que eu troco de roupa? Não vou trocar, vou ficar assim.